São Paulo de olho em atacante que pertence ao Botafogo. O Corinthians em tratativas com Felipe Coutinho. Tem novidade importante sobre esse tema. Falo também sobre Palmeiras e Flamengo. E a rivalidade por conta da final da Supercopa já começou entre atletas. Preciso te atualizar também sobre as últimas do mercado. Gilberto já está em território brasileiro e falou como atleta do Cruzeiro. Te atualizo também sobre Pedrinho no Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com a missão de te deixar por dentro das últimas do mercado, bastidor, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa de apostas esportivas com a qual me dei super bem no sábado. Mostrei para vocês que havia apostado R$100 na vitória da Portuguesa contra o Red Bull Bragantino. 3-0 para a Luz e eu faturei R$416. Queria fazer algumas outras sugestões de apostas. Já dá para você apostar, por exemplo, em Palmeiras e Flamengo, jogo da final da Supercopa do Brasil. A vitória do Palmeiras paga 2,80, o empate paga 3,50 e a vitória do Flamengo pagando 2,44. Se você quiser fazer uma aposta mais breve, tem nessa terça-feira Corinthians em campo pelo Campeonato Paulista, recebendo o Guarani. A vitória do Timão paga 1,45. Vou apostar que não vai ter gol dos dois times, cotação a 1,67. Estou apostando R$100 para voltarem R$167. Para apostar na BetWinner, você já sabe, só pegar o link que está na descrição desse vídeo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código bônus, que é Nicola1. Dessa maneira você ganha 100% de bônus no valor do depósito. Só não esqueça, para apostar você precisa ter mais de 18 anos e jogar sempre com responsabilidade, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Quero te atualizar sobre João Gomes. O Flamengo segue decidido a vendê-lo para o Lyon, enquanto o João Gomes segue insistindo em ser negociado com o Wolverhampton. John Textor é aguardado no CT do Flamengo para ter uma conversa com o João Gomes na tentativa de levá-lo para o clube francês. O Textor, que é dono do Botafogo, mas também do Lyon. Enquanto isso, o João Gomes, inclusive, segue afastado, não deve estar em campo nessa terça-feira, quando o Flamengo joga. Bora contar que o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro foi adiado para segunda-feira, 13 de fevereiro. E o pior, não será no Mineirão, e sim no Independência às 20 horas, tudo por causa da realização de shows no principal estádio da cidade mineira. Bora contar que o deputado estadual André Ceciliano acabou com qualquer suspense em relação à divulgação da nova camisa do Flamengo. Ele recebeu a camisa e postou nas redes sociais. Todo mundo agora já sabe como é que é essa camisa. Para fechar o giro de notícias, contar que a minha Portuguesa não vence um clássico no Campeonato Paulista da Primeira Divisão desde 2010. Importante lembrar que a última vitória foi contra o São Paulo e esse longo jejum tem a ver também com o fato de desde 2015 a Portuguesa estar afastada da primeira divisão. Será que esse tabu será quebrado na próxima quinta-feira contra o São Paulo no Morumbi? Façam suas apostas. Quero falar agora sobre Gilberto no Cruzeiro. O centroavante de 33 anos de idade desembarcou na manhã dessa segunda-feira em Belo Horizonte e falou com a imprensa, conversou com o Samuel Venâncio e disse a respeito do que pensa para o futuro dele. Ele diz que está muito feliz e espera estar disponível o mais rápido possível para trabalhar com Paulo Pesolano. Fez agradecimentos a todos pela confiança e disse que é hora de ouvir. Ele quer acelerar o processo de adaptação ao futebol brasileiro e ao Cruzeiro, até por isso, em vez de falar, ele vai ouvir, vai tentar absorver o máximo de informações possíveis. Se mostrou satisfeito com os objetivos do Cruzeiro e preparado para o grande desafio. Artilheiro pelo Bahia, jogou bem também no Al-Ahly dos Emirados Árabes, embora tenha jogado muito pouco. Chega a Raposa para ter um contrato de 2 temporadas e o maior salário do elenco. Só para completar sobre o Cruzeiro, é legal contar que a Raposa está emprestando o meia João Paulo. O contrato dele se encerra em 31 de dezembro, não faz parte dos planos do Pesolano e vai buscar oportunidade em outro clube. Bora repercutir um ranking que tem causado enorme barulho e confusão nas redes sociais. A IFFHS, que é uma empresa, um instituto, que cuida sobre estatísticas do futebol, divulga mensalmente um ranking de clubes, aqueles com maior pontuação. E nesse ranking com 20 clubes, os 20 melhores colocados, há a presença de 4 brasileiros. Para mim o ranking é absurdo, completamente fora da realidade. Primeiro, vamos lá, por partes. Primeira colocação desse ranking, Flamengo. Segundo lugar, Palmeiras. O Liverpool aparece em terceiro. O Chelsea em quarto. O Manchester City é o quinto. E o Real Madrid, atual campeão da Champions, é o sexto colocado.
É importante contar que, inclusive, em relação à última atualização, o Flamengo se manteve em primeiro, o Palmeiras ultrapassou o Liverpool e passou para segundo, e o São Paulo, que vive uma fase horrorosa, torcedor do São Paulo pé da vida com o time, o São Paulo é o 12º nessa lista, o Atlético Paranaense é o 14º. Os dois, inclusive, ganharam 2 posições em relação ao último ranking divulgado em dezembro e estão à frente do PSG. Confesso que não consigo levar muito a sério esse ranking, até porque são campeonatos e times que disputam campeonatos completamente diferentes, com aspirações e investimentos totalmente diversos. Eu até pensei em nem contar para vocês, mas eu achei tão maluco esse ranking que eu quis dividir com vocês e gostaria muito de saber a opinião de cada um de vocês. Usem o espaço para comentários para dizer o que vocês pensam a respeito de Flamengo e Palmeiras liderando o ranking mundial, que tem ainda São Paulo e Atlético Paranaense na 12ª e 14ª colocações. Bora falar agora sobre Pedrinho e a possibilidade do meio atacante que chegou recentemente ao Atlético, tem contrato de empréstimo até a metade do ano, deixar o clube. Informação é exclusiva e é a seguinte: o Shakhtar Donetsk está fazendo pressão para que o Pedrinho volte antes do período de empréstimo, ou seja, ele não ficaria nem até a metade do ano. A alegação do Shakhtar é que conta com o Pedrinho nesse momento importante da temporada. O Pedrinho tem resistido porque gostaria de permanecer no Galo. Existe ainda um outro problema: o Lille da França, que monitora o Pedrinho há bastante tempo, prometeu para os próximos dias uma oferta oficial para a compra do jogador. Nesse caso específico, se a proposta chegar, o Shakhtar vai ter de conversar com o Atlético para tentar convencer o Galo a liberá-lo antes do fim do empréstimo. Como é que se convence? Pagando. Ou então o Atlético vai precisar cobrir a oferta do Lille para ficar com o Pedrinho em definitivo. Acho bem difícil essa hipótese, até porque o Pedrinho não vai ser negociado por menos de 10 milhões de euros. Meio atacante de 24 anos de idade, só conseguiu disputar 8 partidas na temporada passada, até porque sofreu uma grave lesão, está de volta e inclusive já foi o melhor em campo na estreia do time na vitória contra a Caldense, 2-1 no último sábado. Só para arrematar, Pedrinho pretende cumprir o contrato com o Atlético. Por falar no Galo, antes mesmo do interesse do Shakhtar e também do clube francês, o Atlético já tentava chegar a um acordo com o Pedrinho para a extensão do vínculo de empréstimo. Quero falar agora sobre o São Paulo de olho em um botafoguense, trata-se de Herisson, informação divulgada nesta segunda-feira pelo jornalista Bruno Andrade. Você lembra dele? Atacante que surgiu muito bem na temporada passada do Botafogo, acabou perdendo espaço e foi negociado com o Estoril de Portugal por empréstimo. Tem 23 anos de idade e foi oferecido ao São Paulo. Vocês sabem que o São Paulo busca um centroavante para ser o reserva imediato do Calé. Se depender do Herisson, o negócio está fechado. Ele adoraria trocar o Estoril pelo São Paulo, ainda que na condição de reserva do Calé. O nome está sendo avaliado pelo tricolor, que prometeu, caso o Rogério Ceni aceite, fazer uma proposta. São Paulo hoje estaria disposto a pagar algo na casa dos 300 mil euros pelo empréstimo, mas a ideia do Botafogo é vender o jogador em definitivo. O empréstimo do Herisson com o Estoril só se encerra na metade do ano que vem. O contrato dele com o Botafogo só termina em dezembro de 2025. Confesso para vocês que não me animei muito com o nome. Se ele não serviu para ser reserva do Botafogo, no caso do Tiquinho Soares, por que serviria para ser reserva do São Paulo? Até fez bons números quando o Botafogo jogou a Série B, mas na primeira divisão teve enorme dificuldade. Só mais um detalhezinho sobre São Paulo e centroavante. O Thales Vander, que foi o artilheiro do time na Copa São Paulo de Juniores, até poderia ser promovido para ser utilizado como reserva imediato do Caleri. Mas o Rogério Ceni e a diretoria do São Paulo entenderam que atletas da categoria de base só serão promovidos ao time de cima se estiverem com um contrato prorrogado. O caso do Thales Vander é mais um daqueles cujos acordos de extensão do vínculo foram feitos na época do Leco fora do padrão europeu. O Leco assinou um contrato de 5 anos no primeiro contrato profissional do atleta. Na Europa isso é ignorado, você só pode assinar um contrato de no máximo 3 anos. Ou seja, hoje o Thales Vander pode deixar de graça o São Paulo para jogar em qualquer clube europeu. Bora falar agora sobre uma pequena treta, uma discussão, um debate público entre Gabriel Menino e Everton Cebolinha, volante do Palmeiras, atacante do Flamengo, já esquentando a final da Supercopa do Brasil, marcada para o próximo sábado. Cebolinha deu uma declaração que não foi muito bem digerida pelo Menino. Bora explicar o contexto dessa história. O Cebolinha disse o seguinte depois do último jogo do Flamengo, vitória contra o Nova Iguaçu, abre aspas: o Palmeiras tem uma equipe muito qualificada, perdeu 2 grandes jogadores, se referindo ao Scarpa e ao Danilo, e ele completa, que farão muita diferença. A gente espera que até lá, até o jogo de sábado, o Palmeiras não contrate ninguém.
O Gabriel Menino, depois da vitória do empate do Palmeiras com o São Paulo, nesse domingo no Allianz Parque, disse o seguinte, abre aspas, deixa eles falarem, mas estamos vindo ano após ano com o mesmo time, chegando em finais. Perdemos, ganhamos, mas é o mesmo time, saíram apenas 2 atletas. Não tenho a menor dúvida de que o Palmeiras hoje é inferior ao Palmeiras da temporada passada. Se perde 2 jogadores extremamente importantes no mesmo setor do campo, de meio campo. Até por isso a pressão em cima da Leila Pereira é enorme, mas a presidente do Palmeiras segue naquele processo de contenção de despesas. E a curiosidade é que todo mundo que ajudou a eleger a Leila Pereira imaginava que ela seria uma das presidentes que mais gastaria e investiria na montagem do clube. Até por isso a revolta é tão grande de torcedores organizados, de torcedores comuns, de conselheiros e até de diretores. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. A especulação envolvendo o Matheus Pereira já era. O atacante de 26 anos de idade, brasileiro, já foi anunciado no Al-Ahly. Outro nome sonhado pelo Corinthians é de Felipe Coutinho, cujo direito econômico está preso ao Aston Villa. Eu vinha contando para vocês que o Kiajora Bichan sugeriu ao Corinthians que esperasse até 31 de janeiro, se não existissem propostas em definitivo pelo Coutinho, ele poderia ser emprestado para o Corinthians. Mas, conversando com uma fonte, uma pessoa que trabalha, um dos empresários do Coutinho, para ser bem específico, a pessoa assegurou que o Coutinho não voltará ao Brasil, nem para jogar no Corinthians, nem para jogar no Vasco da Gama. Isso é ponto pacífico. Embora o Corinthians, especialmente o Corinthians, tenha insistido nessa possibilidade, apesar do veto do empresário. Pois bem, até o Corinthians já está se dando conta de que o negócio está muito complexo, para não dizer impossível. Coutinho não deu nenhum sinal nos últimos dias de que pretende voltar ao futebol brasileiro. Ainda que não existam propostas para deixar o Aston Villa, ele chegou recentemente ao clube inglês e, ao que parece, não caiu no gosto do treinador, do novo técnico do Aston Villa. A volta ao Brasil representaria, entre outras coisas, mais uma redução salarial, enquanto jogador do Barcelona ele ganhava na casa dos 12 milhões de reais por mês. Foi para o Aston Villa para ganhar 3 milhões e meio. E no Corinthians ou no Vasco precisaria reduzir seu salário para no máximo 1,5 milhão de reais, não ganharia mais do que isso. E diante de todos esses cenários, dá para praticamente descartar a chance de o Coutinho ser contratado por Vasco ou Corinthians. Vai haver a necessidade do Timão de buscar uma outra peça. Se bem que vou te contar que eu não vejo dirigentes do Corinthians muito preocupados e acelerados na busca por reforços. É uma preocupação muito mais externa do que interna. Para fechar sobre o Corinthians, contar que o André Luiz está indo para o Jeonbuk Hyundai da Coreia do Sul. Vocês lembram dele? Atacante que no Corinthians não conseguiu ir bem em 2021, no final de 21, início de 22, ele rescinde o contrato com o Corinthians, mas deixa 25% do valor de uma venda futura. Como o negócio com o Jeonbuk está sendo fechado por algo na casa dos 13 milhões de reais, vão sobrar para o Corinthians quase 3 milhões e 200 mil reais, é mais até do que foi investido quando da sua contratação. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal e a gente volta a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!